Foi uma surpresa o Massa ter ganho, foi uma surpresa o Javier Milei ter estagnado, mas foi uma surpresa para nós brasileiros. Deixa eu explicar por quê. Porque nós vivemos um processo histórico em que o bolsonarismo passou por cima de absolutamente todas as nossas instituições, mas passou por cima mesmo, né? E fez o que fez em 2018 e depois quase fez de novo em 2022. Então nós somos o famoso como é que é? Gato mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então não temos medo de linguiça, não temos medo da criatura maluca com os cabelos virados, que nem aquele Javier Milei. Ele troca a expressão porque ele tem um gato chamado Sérgio Moro. É cachorro mordido por cobra. Tem medo. Mas tudo bem, o gato igual. A gente aqui no Brasil ficou com muito medo do que acontecesse. Mas se a gente parar para pensar, o que não permitiu que o fenômeno fascista Milei ganhasse as eleições lá no primeiro turno, ou tivesse uma vantagem tão grande? Ou melhor, o que permitiu que nos últimos 10, 15 dias o Milei tivesse, inclusive, tido um retrocesso no seu apoio, né? E aí eu vou linkar 4 causas importantes aqui. Primeira, na Argentina não teve uma lava-jato que foi assumida pelos tribunais superiores. Na Argentina nós tivemos uma espécie de lava-jato, sim, a Cristina Kirchner continuou sendo perseguida, processada, mas eram sempre a partir de tribunais locais, não dos tribunais centrais, não do centro efetivo. O poder judiciário na Argentina se manteve um pouco distante dessa estrutura política, e isso é uma enorme diferença. Sem a lava-jato, Bolsonaro não teria existido. Segundo, a Argentina tem, em Buenos Aires, se não me engano, 60%, 70%, acho que até mais, 70% dos seus eleitores. Portanto, a Argentina é, em grande medida, uma grande área urbana central, onde condensa uma quantidade brutal de votos. Ou seja, o interior da Argentina tem muito menos força política do que tem no Brasil. É como se nós chegássemos em São Paulo e elegêssemos o governador de São Paulo a partir de quem ganhou a eleição na capital. E a gente sabe o que teria acontecido. Se isso acontecesse, Fernando Haddad era hoje governador do estado de São Paulo. É o que acontece de alguma maneira na Argentina. Por que isso é importante sinalizar? Porque grande parte da desinformação, do medo, do preconceito, da violência com a informação com que o fascismo opera, ele opera a partir dos lugares que não são efetivamente as grandes cidades, não são os locais onde você tem fluxo constante de informações. E esses locais na Argentina são menores, o número de votos que tem ali é menor do que efetivamente no Brasil. Terceiro motivo, apesar de estar crescendo, na Argentina, a religião principal ainda, longe, distante de tudo, é a católica apostólica romana, onde efetivamente o Papa tem uma força muito importante ainda, muito diferente daqui no Brasil, onde nós tivemos esses movimentos evangélicos neopentecostais que subverteram qualquer ideia de religião. E a religião católica faz muito mesmo, faz mais de 1000 anos, já estabeleceu que sua participação na política ela é sempre lateral, ela não é mais central como já foi em alguns momentos. Né? Na América Latina, especificamente a partir do final da Segunda Guerra, essa condição foi colocada de forma muito definitiva ali. Então, não houve aquele patrulhamento direto que nós tivemos no Brasil. Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto que eu quero colocar é o seguinte: forças militares e de segurança na Argentina são muito mais institucionalmente controladas do que no Brasil. Ou seja, não há um exército golpista na Argentina querendo desesperadamente desfazer o seu passado, mostrar que foi maravilhoso, fantástico. Aliás, na Argentina, eles assentaram isso. Sem essas quatro coisas, Conde, o Milei não tem efetivamente o apelo que ele tinha no Brasil, que o Bolsonaro tinha no Brasil. Não conclui, não, porque você está no meio de uma resenha fantástica, aqui está dizendo coisas importantíssimas que para as quais ninguém ainda tinha atentado. Só acrescentar, eu queria só acrescentar que há informações de que o exército argentino virou uma sucata, quer dizer, eles não teriam a menor condição de fazer absolutamente nada. Não sei se você tem essa informação. Mas eu acho que não é nem a questão da sucata, é a questão de que o exército argentino foi submetido ao controle dos civis. Né? Nós tivemos, no final do ano passado e no ano anterior, nós tivemos generais golpistas, torturadores que morreram na cadeia. Porque os argentinos processaram e colocaram essa gente dentro da cadeia. Os argentinos fizeram aquilo que nós no Brasil não fizemos. Os argentinos, eles trabalharam a sua memória pública de tal sorte que na Argentina ninguém nega a ditadura.
Ninguém nega os crimes da ditadura. Quem faz isso é imediatamente repudiado. E, de alguma maneira, foi isso o que colocou o Milei nessa situação. Afora o fato de que, veja, esse arcabouço institucional na Argentina é muito mais sólido e muito mais forte para as liberdades civis, especificamente para o controle constitucional das ações, do que no Brasil. No Brasil, ele é muito mais fisiocrata, ele é muito mais fisiologista, ele é muito mais ligado aos interesses do general X, a visão que o fulaninho tem, ele coloca toda a sua instituição trabalhando nesse cenário. Então, esse sentido permitiu que o Milei não crescesse. E onde o Milei efetivamente perdeu espaço foi quando ele foi para frente fazer aqueles desatinos absurdos que no Brasil foram entendidos pelo Bolsonaro como uma coisa ruim, e o entorno do Bolsonaro criou a ideia da facada, né? Então você coloca o Bolsonaro de molho, e eu não estou aqui discutindo se a facada existiu ou não, para mim ela é um fato histórico real, ela existiu, mas quando você coloca o Bolsonaro em 2018 dentro de um hospital e não deixa ele dar entrevista nenhuma, essa foi a enorme diferença do Milei. O Milei seguiu falando durante todos os últimos tempos, e aí o que acontece? Na semana passada, ele deu uma declaração que derreteu o peso, derreteu a moeda argentina, mas derreteu mesmo, a moeda argentina caiu lá embaixo. E já derrete há muito tempo, né? Mas ali foi uma violência muito grande, especificamente contra os mais pobres e contra os mais ricos também. Qual foi a declaração dele mesmo? Ele disse que o peso não servia para merda nenhuma. E que ele, obviamente, mudaria isso, que não era para ninguém usar aquilo mais. E aí é óbvio, quando você tem um candidato que está para ser um dos favoritos para ganhar a eleição, e o cara dá uma declaração dessa, obviamente que as pessoas todas começam a vender pesos desesperadamente. E isso atrapalhou demais a classe baixa na Argentina, porque já está numa condição de pobreza muito grande, e a classe alta também, porque embora a classe alta argentina tenha acesso a dólares, eles precisam manter, sim, uma quantidade grande de pesos para transicionar na economia normal, pagar as coisas e as pessoas. E com uma fala do Javier Milei, eles perderam 20%, 30% de valor. E eles enlouqueceram com relação a isso. Então, veja, enquanto no Brasil o entorno do Jair Bolsonaro percebeu que ele sendo histriônico e maluco antes da eleição era ruim, era péssimo, na Argentina, o Javier Milei e a sua irmã, que é a coordenadora de campanha, acharam que quanto mais histriônico eles pudessem ser, mais votos eles ganhariam. Deu uma recuada. O que nós temos que pedir agora é que ele continue falando. Fala, Milei, fala bastante. Foi uma aposta errada. Olha que interessante. Olha, você disse tanta coisa. Depois o Fabrício tem que fazer um corte aqui, fazer vários cortes dessa sua explicação, porque você está dizendo muitas coisas importantes do ponto de vista da conjuntura, da análise. Você está dizendo que na Argentina não tem esse interior vasto que tem no Brasil, que permite um pouco mais frágil do ponto de vista do processamento da informação crítica, né? Se é que a gente pode colocar nesses termos. Você está dizendo... Bom, a gente também... Eu ouvi algumas observações no sentido de que a Argentina não está brutalmente digitalizada como o Brasil ficou também, não tem rede social para fazer tanto estrago. Tem, mas não é tão... Não, até tem, mas a população não está submetida a ela. A Argentina tem índices muito interessantes de posições críticas com relação a isso. Perfeitamente. E essa questão do discurso do Milei. Eu vi o discurso do Milei ontem, na verdade estava um clima de derrota, né, de velório ali no ambiente do Milei, e ele fez um discurso pianinho, né, não pegou motosserra, não pegou nada, quer dizer, me parece fracassou. Até porque, Fernando Horta, o Massa... E o papel do Massa, o que ele representa, né? Não sei a campanha dele, se ela foi feliz e tudo mais no sentido da comunicação, mas ele representa uma derrota, uma coisa terrível também, porque a Argentina está aos cacos, e é ele que é o ministro da Economia.